Olá, gente, Alexandre Reis aqui falando e hoje nós temos a nossa aula de fórmulas no Excel conforme prometido e tão solicitada. Quero dizer também que existe uma aula de pré-requisitos para essa aula, cujo link está aqui no vídeo, para que você possa assistir e tenha o maior proveito. É claro que se você assistir essa aula também sem a aula de pré-requisito, você também vai conseguir entender bastante coisa. Mas o ideal é que você tenha essa base com a aula de pré-requisitos. Foi muito pedida essa aula nós ministramos no mini treinamento, que a gente sempre faz de tempos em tempos, mas a transmissão não ficou tão boa e a gente resolveu regravar essa aula para apresentar para você as melhores práticas no Excel para trabalhar com fórmulas. Então, se você tem dúvidas em fórmulas, essa aula é para você. Então, primeiramente, nós vamos começar aqui com uma planilha que eu selecionei e chamei de matemática financeira. Com um case da matemática financeira muito comum. Então veja que a gente já está entrando num nível assim bem avançado de mercado financeiro, né? Trabalhar com números é um público diferente, é um público de exatas, não é um público de humanas, mas o que eu quero dizer com isso para você? Eu quero afastar esse fantasma de uma vez do medo que te causa com as fórmulas no Excel e te provar que isso daqui é fácil, não é difícil. Você consegue fazer de boa. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer os pré-requisitos básicos do Excel, que é o que está na aula que eu já apresentei para você, a aula de pré-requisitos. E a segunda coisa é você se conectar com as regras de negócio. Quando você está no mundo corporativo, se você não entender as regras que regem aquele negócio, aquela área, aquele subsistema, você não consegue criar uma fórmula para isso no Excel. E esse é o meu segredo, esse aqui é o que eu faço. Primeiramente, eu estudo a área de negócio e depois eu faço a fórmula no Excel. E com isso, eu tenho até uma facilidade para poder criar fórmulas, mesmo tendo as mesmas dificuldades que você que está me assistindo agora. Tá? Então, não acho que eu tenho, né, um superpoder, que eu tenho um dom aqui para trabalhar com Excel, que isso aí não é verdade. Tá? Só eu sei o preço que eu paguei estudando esse negócio. Mas eu quero compartilhar contigo que se você conectar e entender as regras de negócio, você vai conseguir fazer qualquer fórmula no Excel. Então vamos lá para a gente começar a trabalhar com isso. Então, a gente tem aqui, ó, matemática financeira, juros compostos. Juros compostos é o mais comum no sistema financeiro e o mais usado no dia a dia. O que é isso? É aquele juros sobre juros. Então, existe várias fórmulas na matemática financeira para poder chegar a resultados de juros compostos. Então tem aquele que eu vou fazendo pagamento, né, de períodos em períodos, tem aquele que eu faço um pagamento único e quero saber o valor futuro, como é que vai ficar, que é esse caso aqui. Então eu separei esse case para a gente poder entender. Então, primeiramente, vamos entender alguns detalhes. Por exemplo, P. O que significa P? Principal é o valor principal, valor inicial. Taxa é um I, geralmente representado com I minúsculo assim. Ou unidade de tempo, a gente tem um N e tem detalhamento do que é aquela unidade de tempo, que poderia ser 6 meses, poderia ser 12 meses, um ano, ou mês a mês. Então aqui eu estou dizendo que o N é mês a mês. E montante é aquilo que eu não sei que eu quero descobrir. Agora nós vamos pensar na fórmula. A fórmula para você descobrir um montante no valor futuro com um valor aplicado no início e alguns meses de carência ali para você fazer um saque. Imagina que você pegou R$ 1.000, colocou na caderneta de poupança e vai deixar lá 12 meses. Quanto é que você vai retirar no final desses 12 meses? É isso que a gente quer saber de forma já antecipada, ou seja, qual vai ser o meu valor futuro. Tá? Então aqui tem várias vertentes envolvidas, como a desvalorização do dinheiro, né, e o aluguel desse dinheiro. Então tem várias coisas envolvidas. Mas o que a gente quer saber aqui é só o valor futuro. Investir X, vou deixar lá
tantos períodos e quanto é que isso vai retornar para mim. Então aqui a gente tem a fórmula. Vamos entender a fórmula. Veja que eu não estou te explicando Excel, eu estou te explicando cálculo de valor futuro. Tá? Então eu tenho o M, o que é o M? É o montante, já é o resultado final, é quanto eu vou lá resgatar depois. Tá? O que é isso? O montante é igual a P, que é o valor principal. Imagina que eu investi R$ 1.000. O pontinho na matemática significa multiplicação. Então, olha só, o valor principal multiplicado por 1 mais i entre parênteses. Por que ele está entre parênteses? Aula de pré-requisito, entre parênteses eu estou forçando um cálculo. Soma vem depois de multiplicação no Excel. Mas, quando eu coloco entre parênteses, eu estou forçando um cálculo. E aqui tem um nzinho. O n, veja a posição que ele está. Ele está aqui em cima, isso significa elevado, tá? Ou seja, é uma fórmula de quadrado, uma cubagem, né? Ou seja, um expoente aqui. Então, essa fórmula eu vou aplicar no Excel. Como é que eu vou traduzir isso para o Excel? Tá? Então, se você não tiver a fórmula que corresponde às regras de negócio, você não consegue fazer fórmulas no Excel. Então, vamos lá, vamos jogar isso aqui para Excel. Aqui, ó, principal, eu vou dizer aqui que é R$ 1.000, vou depositar lá R$ 1.000. O I, o que é o I? O I é a taxa. Tá? Então, vamos dizer que eu vou depositar esse valor e eu vou deixar ele a uma taxa de juros de 1,23%. Essa é a taxa de juros todo mês. Né? Então, deixa eu aumentar uma casinha decimal aqui, porque isso vai ser significativo. Opa, diminuí, aumentei aqui. Ó, tá? 1,23%. Quanto tempo? Aí ele já está me dizendo que esse tempo aqui, nesse período, é em meses. E eu vou colocar aqui 12 meses, né? Para ficar igual o exemplo. E quanto é que isso vai me retornar? Quanto é que isso vai me retornar? Então, eu vou fazer aqui montante. Vamos fazer aquela fórmula? Olha só, igual, o montante já vai ser o resultado. O principal, que é esse daqui. Olha só o que ele faz aqui, pessoal, já pegou H6. Agora eu vou multiplicar, nesse caso aqui, o pontinho, né, na fórmula, quer dizer multiplicação. No Excel, multiplicação é o asterisco. E vou colocar isso de uma forma, né, direta, sem colocar parênteses. Vou colocar assim, ó, 1 mais a I, que é a taxa. Então, veja que eu já tenho a taxa aqui, né? Olha lá, H7, né? Então, até aqui, tudo bem. E depois disso, vou exponenciar, ou seja, elevar. Elevar a quanto? A um período de 12. Então, para você fazer isso, você vai usar o acento circunflexo, tá? Que é o chapeuzinho do vovô ali. Então, isso, eu poderia digitar 12, mas como eu já tenho 12 aqui na célula, vou clicar aqui, né, na célula H8 e vou dar Enter. Tá? Beleza. Então veja que ele vai dar 1.000 mesmo. Né? Por quê? Porque o que eu fiz aqui? Eu não priorizei essa soma e agora eu vou priorizar a soma. Como é que eu faço aqui para priorizar a soma? Eu coloco isso entre parênteses. O que eu estou dizendo dentro da fórmula? Olha, primeiro de tudo, você tem que fazer essa soma, 1 mais H7. Agora, o que é essa soma para quem está curioso? O que é esse 1? Esse 1 quer dizer 100%. Qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Tá? Então, ou seja, vai gerar o próprio valor. Então, o 1 quer dizer 100%. Só que aqui eu estou somando 100% com 1,23%. Então, quando eu faço isso e coloco entre parênteses e dou Enter, ele já vai me dar o valor de 1.158. Vamos analisar de novo essa fórmula. Primeira coisa que ele fez foi o cálculo do que está entre parênteses, porque eu forcei isso. A segunda coisa que ele fez foi a exponenciação, tá? Mês a mês. Então, aqui fica muito claro a aula de pré-requisito, porque eu falo com detalhes disso aqui lá. Tá? Porque, primeiramente, ele faz isso. Depois vem multiplicação. A ordem dos operadores é exponenciação, divisão, multiplicação, soma e subtração.
Tá? É nessa ordem que ele vai calcular quando não há parênteses. Quando temos parênteses, o que está entre parênteses é aquilo que ele vai fazer primeiro. Então aqui a gente tem, se eu mudar o período aqui para você ver, se eu colocar apenas um período, olha só o que acontece, ele vai dar 1012. Se eu colocar dois períodos, ele vai dar 1024. E note aqui também os centavos que ele vai fazendo isso, né? E trabalhando com juros compostos. Vou botar 3 aqui, ó. Tá? Então veja que ele está trabalhando juros sobre juros a uma taxa de 1,23. Se eu coloco 12 aqui, ele vai me dar 1.158,01. Então vamos analisar essa planilha. Essa planilha ela foi estruturada para isso. Quem é que consegue estruturar uma planilha dessa? Quem conhece isso aqui. Quem não conhece não vai conseguir fazer uma planilha dessa. Então, esse é o primeiro passo que você tem que entender. Agora, Alexandre, então você está me mostrando uma planilha que eu nunca vou conseguir fazer porque eu não tenho matemática financeira, eu não tenho esse conhecimento, sou de humanas, né? Sou uma pessoa que não tem muita habilidade com número. Não, não é isso que eu quero te mostrar. O que eu quero te mostrar é que se você se conectar com as regras de negócio, seja ele qual for, aprender isso primeiro, você vai conseguir colocar isso no Excel tranquilamente. Se você não conhecer as regras de negócio, que não necessariamente tem que ser matemática financeira, você não vai conseguir fazer a planilha. Tá? Então, eu preciso de entender daquilo que eu quero fazer a minha planilha. Então, aqui eu expliquei para vocês o que é a fórmula, né? Que é o montante, quem eu quero saber, igual a P, quem é P? P é o valor principal. Essas letrinhas aqui já são bem comuns em matemática financeira para quem trabalha com a calculadora HP, que é para fazer esse tipo de cálculo, né? Então, eu tenho P, que é o principal, o multiplicado, pontinho quer dizer multiplicação, por 1 mais I. Quem é I? É a taxa, que é o percentual. Elevado a N, como é que eu faço esse elevado no Excel? Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Trabalhando com o acento circunflexo. Beleza, aqui nós temos uma fórmula. Muito importante dentro da fórmula vai ser você estruturar a fórmula e trabalhando a precedência matemática. O que é precedência matemática? Qual operador acontece primeiro? Então, eu já te expliquei. Exponenciação, que é o chapeuzinho do vovô, depois vem divisão, que é a barra, depois a multiplicação, que é o asterisco, depois a soma e depois a subtração. Então, é isso que ele vai executar. Primeiro, se você forçar alguma coisa, colocando entre parênteses, aí esse cálculo passa na frente de todo mundo. Isso eu tenho que entender de fórmula. O que é a fórmula? É uma expressão matemática semelhante àquelas que a gente já viu lá no colégio, né? As funções de primeiro grau, segundo grau e até terceiro grau. Então, tudo isso é feito com fórmula. Por quê? Porque cada fórmula tem os seus valores, as suas variáveis matemáticas. Tá? Agora, dentro do Excel existem as funções. Então, para resolver um problema complexo de fórmula, às vezes eu vou ter uma função para isso, não é sempre. A fórmula ela é bem livre para você trabalhar o cálculo que você quiser. Então eu conheço pessoas que fazem fórmulas muito complexas, né? Pessoas que trabalham na área de, por exemplo, química médica, que precisa fazer cálculos grandes e não existe função para isso, então tem que fazer através de fórmula. Agora, esse resultado, a gente tem uma função que entrega para a gente. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, igual VF de valor futuro, tá? Eu tenho duas funções, o V plano e o VF. O VF é o que a gente precisa nesse momento. Então, o VF, olha só o que ele me pede. Ele me pede, é muito importante na função, como o nome já diz, função é porque ela tem uma funcionalidade, e essa função ela vai me pedir alguns valores e vai me entregar esse cálculo aqui. Eu não vou precisar passar nenhum operador matemático, porque ela já sabe o que tem que fazer. Então, a primeira coisa que ela me pede é a taxa. Eu vou clicar na taxa, ponto e vírgula. Aí depois ela vai me pedir o número de períodos. Veja que eu não preciso me identificar com essa fórmula. Eu só preciso responder o que ela me pede. Qual é o número de período? 12, já cliquei aqui. Ponto e vírgula, pagamento. Pagamento eu não fiz nenhum. Eu só fiz o depósito do valor presente, que tem um VP aqui, ó, que é o inicial.
Então eu vou dizer para ele que pagamento não tem. Como é que eu falo isso? Eu pulo, simplesmente dou outro ponto e vírgula aqui e ele já passou para o valor presente. Observa aí, olha com detalhe, com carinho para você ver, né? Então aqui a gente está descobrindo as coisas. Nós estamos aprendendo como é que o Excel pensa com fórmulas e funções. E depois ele me pede o valor presente. Quem é o valor presente? É o meu valor principal, é o valor que eu estou depositando hoje e que espero receber ele no futuro. Ponto e vírgula, e aí ele me diz qual é o tipo. O tipo é o seguinte: fim do período ou começo do período? Como é que vai acontecer essa rentabilidade? Bem, eu vou dizer para ele que sempre vai acontecer no final do período, ou seja, tem que deixar lá um período inteiro para poder ter a rentabilidade. Então, final do período, fechei zero, né, e dou Enter. E ele deu praticamente o mesmo resultado. Só que esse daqui, ele saiu negativo. Por que que saiu negativo? Aí depende do ponto de vista de quem vê. Né? Esse valor pode ser um valor que eu peguei emprestado e que eu tenho que pagar no futuro, como também pode ser um valor que eu emprestei e que tenho que receber isso no futuro. Tá? Então, se eu emprestei esse valor, vamos dizer assim, eu fiquei menos esse valor. Então, se eu colocar aqui menos 1.000, né, automaticamente ele coloca esse daqui em positivo. Só que o resultado do meu cálculo aqui fica negativo. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Geralmente eu não trabalho o sinal aqui, tá? Eu trabalho ele aqui dentro desses valores que eu estou passando. Então, quem é esse 1.000? Esse 1.000 aqui, né, é simplesmente o H6, que é o valor principal. Então, na frente do H6, eu passo ele como negativo, né, que é um valor que está saindo. Tá? Então, dou Enter. Na hora que ele me entrega isso, ele me entrega como positivo. Então, é legal, eu sei que para muitos, trabalhar com números não é a coisa mais fácil do mundo. Né? E te digo que nem para mim. Mas o que, que acontece? Como eu sempre pego os desafios, inclusive formação em matemática financeira é um dos cursos de nível superior que eu tenho, então eu me interesso por essas coisas, eu vou lá primeiro nas regras de negócio, né, assim como RH e DP, e vou lá, me interesso por isso. E primeiramente eu estudo a área, depois eu aplico isso no Excel. Para mim se torna muito mais simples trabalhar dessa forma. Bem, a gente bateu um papo grande aqui nessa aula, tá? Não expliquei muita coisa, mas a gente trabalhou bastante, caminhou por regras de negócio e tudo mais, para te ensinar como é fácil você aplicar o seu dia a dia no Excel. Basta apenas, primeiramente, entender as regras de negócio. Beleza? Tá aí para você fazer. O que, que a gente vai fazer agora? Vamos para outra parte aqui que eu preparei, né? Aqui, ó, quantidade total. Então, estou saindo do matemática financeira, estou indo lá no quantidade total agora. O que, que eu quero aqui? Uma habilidade, tá? Trabalhar com fórmulas e funções. A primeira habilidade é o seguinte: eu quero fazer um cálculo simples aqui nessa planilha. Deixa só eu diminuir um pouquinho à toa isso aqui, tá? E aumentar o zoom para você assim. Então, eu quero fazer um cálculo aqui do FGTS. Um cálculo bem simples, igual o valor do salário vezes 8%. E vou dar Enter. Beleza, já calculou aqui. Clique duplo no cantinho, ele vai fazer até o final para mim. Só que o que está calculando, ela tá vendo? Está calculando, que beleza, maravilha, calculando. Em algum momento ele vai dar zero porque não tem salário, ok? E em outros momentos ele vai dar um erro porque a célula tem um texto. Então, quando eu faço uma fórmula com o texto, isso não vai ficar muito legal, né? Beleza. Mas vamos subir, para a gente poder visualizar essas coisas, vamos colocar os filtros. Então, eu vou clicar aqui dentro, tá? Não precisa selecionar, não precisa fazer nada. Vou entrar em dados e vou dizer para ele assim, ó, filtro, tá aqui, filtro, ele já colocou as setinhas dos filtros, e eu vou clicar aqui no CNPJ, no FGTS, e vou ver que alguns têm erro aqui, né? Então, eu vou tirar todo mundo e vou colocar aqui o valor para eu poder ver. Então, olha, são justamente aqueles que estão sem salário. Tá? Então, vou tirar o filtro aqui para você ver. E o que, que a gente pode fazer? Sempre tem uma solução para alguma coisa. A gente sabe que aqui no salário
tem texto que indica lá que a pessoa está sem salário e tem outros que estão vazios, que já gera o zero. Então, o que eu vou fazer aqui nessa fórmula? Eu vou dizer para ele, olha, se der um erro nessa fórmula, o que você faz? Alguma coisa para tirar aquela mensagem de erro lá. Então, eu poderia colocar zero, como também poderia colocar uma mensagem de texto, mas menos o erro. Como é que eu vou fazer isso? Usando uma função aqui na frente chamada se erro. Tá vendo aqui? Ó? Se erro. Se erro para você usar em qualquer fórmula com possibilidade de erro. Se der erro nessa fórmula, tá vendo aqui? Eu estou na função, olha a dica aqui embaixo. Isso aqui é o valor que ele vai analisar, é o resultado dessa fórmula. Eu vou dizer para ele ponto e vírgula, valor se erro. Qual é o valor se isso aqui der erro? Como é que vai ficar? Então, eu vou dizer para ele assim, ó, posso falar zero. Se for número, é só colocar o número. Se for um texto, só colocar entre aspas. Número, nunca coloque entre aspas, a menos que tu queira que aquilo vire um texto. Se virar um texto, você não consegue fazer conta. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar zero mesmo para eliminar esse erro. Vou fechar e vou dar Enter. Tá? E vou copiar de novo. E agora eu vou lá fazer o filtro e vou procurar aquele erro. Não tem mais o erro. E aonde estava com erro, agora está com zero, que eu pedi para ele mostrar o zero. Então veja que os que estão vazios já tem zero aqui automaticamente. E aqueles que estão com texto que antes dava erro, agora também está colocando zero aqui para mim. Então essa função se erro, ela é muito importante para você tratar fórmulas ou funções, o cálculo que você quiser fazer, que tenha uma possibilidade de erro. Então, você pode dizer o valor do erro aqui, que eu disse que é zero. Beleza, então isso foi só para a gente ver como é que a fórmula e a função conseguem interagir. Tá? Ali dentro. Então, uma fórmula e uma função conseguem interagir. Apesar da gente chamar tudo aqui de fórmula, né? Ah, essa fórmula. Mas aqui tem uma fórmula, que é até esse ponto, e tem também uma função. E vamos falar sobre um pouquinho a respeito das funções. Existem funções que a gente trabalha linha, né? Então veja que quando a gente coloca aqui, ó, D10 vezes 8%, tá? E copia isso, ele automaticamente já vai mudando, né? Porque o Excel é relativo. Beleza, agora eu quero só um resultado aqui. Que resultado? Eu quero saber o total geral de salário. Vamos lá, que agora tem uma técnica aqui que eu quero te explicar como você pode selecionar um dado grande igual a esse daqui, olha, com 1.600 e poucas linhas de uma forma bem rápida. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui dentro e vou dizer igual soma, porque eu quero um total. Vou clicar aqui no primeiro salário, e vou fazer o seguinte, ó, deixa eu rolar um pouquinho aqui para você acompanhar comigo. Vou clicar no primeiro salário, Ctrl Shift. Ctrl Shift, duas teclas, Ctrl Shift e um toque na seta para baixo. Olha o que ele vai fazer. Ele vai até o final, quase que foi até o final. Por quê? Em alguns momentos tem células vazias, então ele para. Mas aí o que eu faço? Eu vou insistir, Ctrl Shift, setinha para baixo. Ele para no próximo valor que ele encontrou. E eu vou insistir de novo, Ctrl Shift, setinha para baixo, até chegar o final da planilha. E às vezes acontece de eu passar direto, como é o meu caso agora aqui, ó. Olha lá, viu? Passei direto e fui para a linha 1 milhão, deixa eu ver esse número aqui, 1.048.576 linhas, ou seja, é o limite do Excel até essa versão 2019 que a gente tem. E aí, deixa assim? Não, não faça isso, porque ele está calculando isso. Então, mesmo com célula vazia. Então, o que eu vou fazer? Ctrl Shift e um toque na seta para cima, que ele vai voltar de novo para o último aqui. Né? E aqui, você não precisa, com função básica, nem fechar parênteses, é só dar Enter que ele já vai dar o resultado para você. Então, olha só, soma de D10 até D1666. Então, vamos para outra função agora, a média. Média com acento, se você está usando Excel em português, tem que ter acento, senão ele não lista para você aqui. Né? Cliquei no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, ó lá, até o final.
E se eu passar direto? Ctrl Shift seta para cima. No Enter, média já está pronta. Então, a média de salário é essa. Quantidade de números, que eu vou explicar aqui, é muito importante, né? Isso é pauta do nosso curso de Excel básico aqui da nossa formação. Quantidade de números. Por que eu vou querer saber quantos números tem? Porque às vezes vem um número, mas que na realidade não é número, é um texto. Então o resultado não bate. Então, se tu quer saber se tudo que está ali é número de verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é contar somente os números. Então, eu tenho uma função chamada continum, assim, onde eu clico no primeiro e Ctrl Shift seta para baixo do mesmo jeito até o finalzão lá. Ó. Então, tá? E dou Enter. O que ele está fazendo aqui? Ele está contando só os números, 1.649 números. Tá, então agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa referência aqui e vou copiar, igualzinho, tá? Deixa eu copiar, que eu não copiei. Ctrl C, copiei. E eu vou agora usar uma função diferente, igual conte valores. O que o conte valores vai fazer? Ele vai contar todas as células preenchidas, com número, com texto, com data, com cifrão, com um símbolo, qualquer coisa. Tá? Que estiver dentro daquela célula, se ela estiver preenchida, ele conta. Diferente do número que só conta número e se estiver preenchida. Tá? Nenhuma das duas funções conta vazio. Então a referência é essa aqui, que eu já peguei daqui de cima, que é igual, né? Para não ficar Ctrl, Shift, seta para baixo. E dou Enter. Então ele vai dar lá, ó, 1652. Tá? Então, mais do que a contagem de números. Isso significa que existem células aqui dentro, né, dos salários que não são números, tá? Então eu consigo ver isso dessa forma rapidinho. E outra coisa, quantidade de células com texto, ou seja, diferente de número, que é isso que eu quero saber. Então o que eu vou fazer? Não tem função para isso. Eu vou colocar igual a quantidade de valores menos a quantidade de números, assim, e vou dar Enter. E vou descobrir que tem 3 células com texto nessa coluna de salário. Vamos filtrar para a gente ver? Vou clicar aqui no filtro, vou dizer que eu quero todo mundo que sem salário. Aqui, ó, tá vendo? Sem salário. Vou dar OK. E vou ver que tem 3 aqui sem salário. Tá? Então, eu consigo ter essa informação aqui também usando as funções. Então, deixa eu limpar o filtro aqui, para listar tudo de novo. E agora eu quero descobrir quantas células vazias nós temos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, igual contar vazio, que é essa função aqui, contar vazio. Vou clicar no primeiro, né? Ou até usar a mesma referência que está aqui, ó, de D10 até D1666. Então, eu tenho 5 células vazias aí dentro. Vamos ver? Vamos lá no filtro para a gente conferir? Tiro tudo e vou marcar aqui embaixo só as vazias. Então, olha só, aqui, ó, tá? 5 células vazias aqui de salário, que são essas unidades aqui com essas pessoas, tá? Essas pessoas estão com salário vazio. Então, é um tipo de verificação que eu posso ter no momento de um resultado, né? Analisar o que é número, analisar quantas células estão preenchidas, se todas as células estão preenchidas. Então, eu consigo analisar com isso. Beleza, então aqui a gente já conheceu algumas funções, já trabalhamos com fórmulas e funções juntos, e agora nós temos outra planilha para a gente trabalhar. Vou deixar isso aqui desse jeito, vou pedir para salvar e vou trabalhar com isso aqui, ó, quantidade específica. Tá? Aqui a gente, no quantidade total, a gente contou tudo. Agora, e se eu quiser contar algumas coisas com especificidade, né? Ou seja, eu quero especificar aquilo que eu desejo. Então, eu quero contar o seguinte: quais são as funções quantos funcionários eu tenho na função aprendiz. Então, olha só o que eu vou fazer, igual conte se, tá vendo aqui, ó, conte se intervalo. Intervalo, eu vou marcar aqui o intervalo de função, Ctrl Shift, seta para baixo. Então, veja, olha a dica, eu estou preenchendo o intervalo e eu dou um ponto e vírgula, porque agora ele está me pedindo critério. E o que é critério? É aquilo que eu quero contar dentro desse intervalo. Eu não quero contar todo mundo, só aquilo que está lá em cima,
que no caso é aprendiz. Então eu tenho que voltar lá para cima para eu poder pegar o aprendiz lá, né? Então olha só, o critério eu vou dizer aprendiz que está em A2. Então veja, intervalo de B7 até B1663 e o critério que é aquilo que eu quero contar está em A2. Vou dar Enter. Ele vai me dizer que tem 119 aprendizes aqui dentro. E tem mesmo. Se eu colocar aqui dados filtro, eu vou conseguir ver aqui, ó, todos os aprendizes. Então tá aqui, ó. Todo mundo que é aprendiz está aqui dentro. Tá? Então tem 119 aqui, Alexandre, quer conferir comigo? É o seguinte, ó, clique no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar. Aqui embaixo ele vai te dar a contagem, tá vendo? Ele contou, tem 119, e isso quer dizer que a minha função conte-se está funcionando perfeitamente. Beleza. Agora, todas essas funções que têm uma referência de um banco de dados, do jeito que está aqui, a gente precisa travar esse intervalo para copiar, para que essa área não mude. Essa área tem que ser sempre a mesma, mas o A2 tem que mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar de B7 até B1663 e vou dar um F4 aqui. Ó. Quando eu aperto F4, ele trava o endereço colocando o cifrão na frente da linha e da coluna para mim. Isso quer dizer que está travado, que eu posso copiar à vontade. Então, agora, quando eu copiar aqui para baixo, ele vai fazer, olha só, de B7 até B1663. Beleza. E o segundo aqui, ó, de B7 até B1663. Só que o A3 mudou. Era A2, agora é A3 para poder pegar o critério certo. Bem, então essa função ela vai me permitir contagem específica. Tá? E o total, como é que eu vou fazer? O total eu vou fazer com um soma-se, ou seja, somar se corresponder àquela função. Como é que eu vou falar isso para ele? Igual soma-se, do jeito que está aqui, ó, soma-se, intervalo. Qual é o intervalo de funções que eu quero comparar para somar? Então, eu vou dizer para ele, ó, eu quero função, né? Então, eu vou pegar isso daqui, Ctrl Shift, seta para baixo, fui até o final. Estou fazendo o intervalo. Vou dar um ponto e vírgula, veja que quando eu dou o ponto e vírgula, ele já parte para o critério. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu estou garantindo que eu não perdi mais o meu intervalo. Eu posso clicar em qualquer lugar que eu estou dizendo para ele critério. Não é isso, mas eu quero te dizer que eu não perco mais. Então, aqui eu dou um Ctrl Home e ele volta lá para o início. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer qual é o critério. O critério é justamente a função. Então, a primeira coisa, é a primeira coluna de intervalo, que é onde ele vai localizar tudo aquilo que eu quero que participe da minha soma. Segundo, é o critério, que é aquilo que eu quero, né? Terceiro é o intervalo soma, que é uma coluna que eu vou somar. Essa coluna que eu vou somar, ela tem que ser paralela à coluna de função. Tá? Ou seja, ela tem que ter as mesmas referências, só mudar uma coluna. Vou dizer para ele aqui, ó, vou clicar no primeiro, tá? Salário, e vou até o final, Ctrl Shift, seta para baixo. Então veja que eu terminei, né? Vou dar um Enter aqui, ele já vai me dar a soma do salário. Vamos editar aqui para a gente analisar. Deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver direitinho. Né? Então, olha só, soma-se de B11 até B1600. Então, é a coluna de função. Tá? A2 é o critério que eu quero, que é essa função aqui. E do lado a gente tem o D11 até D1600, que é a coluna que eu quero somar, que é o intervalo soma. Então, primeiro ele localiza de acordo com um critério e depois ele vai lá e soma o que eu preciso que seja somado. Vou dar Enter de novo, já está lá 119 mil. Isso aqui é o total da soma desses aprendizes, então está fácil da gente identificar por quê? Porque o salário do aprendiz é R$1.000. Então, ele dá aqui 119 mil redondo. E agora, Alexandre, para copiar, eu tenho que travar os intervalos. Travo o intervalo e travo também o intervalo soma. O A2 a gente deixa livre, porque vai ter que mudar de A2 a 3 para aquele que eu vou copiar para baixo. Então, vou dar Enter e clique duplo no cantinho
e beleza, prontinho, né? Coordenador de marketing, 6, dá isso daqui. Atendente comercial tem 597, dá isso daqui. E agora a média, de acordo também com essas funções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar igualzinho eu utilizei aqui no Soma-se. Então, vou fazer o seguinte, eu vou arrastar isso aqui para cá, copiei. Bem, deu zero por quê? Vamos visualizar primeiro. Ele não mudou o meu intervalo e também não mudou o meu intervalo soma porque está travado. Mas o critério, ele mudou sim. Tá? Olha lá só o que acontece. Ele colocou o B2 ali. Na realidade, isso aqui não é B2, isso aqui é A2. Tá? É essa a função. Então, eu posso dar um clique duplo aqui, selecionar do jeito que você quiser, e clicar aqui em cima para acertar o endereço. E vou dar Enter. E olha, agora já está funcionando, mas ainda está com soma. O que eu vou fazer? Em vez de soma-se, eu vou colocar média-se também, do mesmo jeito, média-se. Dei Enter e agora a média de salário dos aprendizes é de R$ 1.000. Vou dar um clique duplo aqui no cantinho para que ele copie para os demais. Então, olha, R$ 6.000 e R$ 1.600, que é a média de salário dessas três funções. Então, está bem legal, porque se eu colocar aqui, por exemplo, gerente, ele não vai me trazer. Ainda vai me dar um erro aqui, porque toda divisão por zero dá erro. Mas eu tenho alguns gerentes aqui, quer ver? Deixa eu tirar o filtro, né? Limpar o filtro. Tá? Atendente, 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 cadê o gerente? Gerente de serviços gerais. Tem outro gerente? Gerente administrativo, né? Então, tenho outro gerente, gerente de marketing. Então, eu tenho alguns gerentes aqui. Mas por que ele não trouxe? Ele não trouxe porque eu não preenchi o nome todo. Então, eu tenho que dizer aqui, ó, gerente administrativo. Administrativo. E ativo e dou Enter. Aí sim, ele vai me trazer uma contagem de 19 gerentes administrativos aqui nesse banco de dados. Outra coisa também é o seguinte, Alexandre, mas eu gostaria de ver a soma de todos os gerentes. Então, você pode fazer isso aqui. Ó. Gerente, tudo que começa com gerente, asterisco. Tá? Esse asterisco está representando o final do nome. Então, gerente administrativo, gerente de TI, gerente de RH, gerente comercial, vai aparecer todos eles aqui dentro do resultado para mim. Então, ele vai me dizer que tem 103 gerentes, com um total de 414 mil e a média de salário 4.500, mais ou menos. Tá? Então, eu posso trabalhar dessa forma. Tá? Outra forma que eu posso trabalhar é fazer uma lista aqui dos nomes, tá? Das funções. Para isso, eu preciso de ter uma planilhinha de lista aqui. Ó, tá? Então, veja que eu tenho aqui já uma planilha de lista das funções e agora eu vou pedir para ele listar do lado da célula para eu selecionar em vez de ter que digitar. É claro que continua valendo o asterisco aqui, tá? Eu vou selecionar as três células, aonde eu quero a minha listinha, e vou lá em dados e vou dizer para ele aqui, olha, validação de dados. Quando eu faço isso, ele abre essa caixinha, validação de dados. Eu vou dizer para ele permitir o quê? Vou dizer lista. Beleza, agora ele abriu fonte para mim. Então, eu vou lá na minha lista e vou dizer que eu quero todos esses aqui. Eu vou selecionar. Veja que eu não peguei o título, só peguei as funções. Vou dar OK. E agora eu tenho uma caixinha do lado aonde eu clico e seleciono uma função. Por exemplo, arquiteto. Então, ele vai me dizer que só tem um arquiteto que ganha R$ 7.500. E eu vou selecionar outro. Vou dizer aqui analista de RH. Então, eu tenho 10, tá? R$ 42.000, o salário é R$ 4.200. Então, mais uma forma aí para você poder selecionar a mudança aqui na função e ele automaticamente trocar aqui os valores dos resultados. Beleza, então a gente teve aqui, né, vamos ver o que a gente fez até o momento. A gente começou aqui na matemática financeira, né, onde eu expliquei para você o negócio. Né? Ah, Alexandre, eu não entendo de matemática financeira, mas aqui você entendeu. Tá? Por quê? Porque primeiramente eu te expliquei a fórmula. Depois eu te mostrei como aplicar isso no Excel. Depois eu falei para você sobre a precedência matemática, que são esses detalhes que a gente trata na aula de pré-requisito. E depois a gente fez esse mesmo resultado utilizando uma função do Excel.
Então, para tudo que é, vamos dizer assim, comum e é complexo, o Excel vai ter uma função ali. Geralmente ele tem, tá? Que vai fazer isso de um jeito mais fácil para você. Beleza, depois a gente foi para a quantidade total, onde a gente trabalhou, né, algumas formas de fazer aqui, ó, mais fácil esse cálculo, né, função dentro de fórmula, quer dizer, fórmula dentro de função e vice-versa, né, dá para fazer das duas formas, e também algumas funções de quantificação básica aqui. Beleza, depois disso a gente veio para a quantificação específica, a gente já começa a dar uma certa complexidade aqui, né? Já é um nível mais avançadinho, né? Mas não muito avançado, mas tem sua complexidade. E falamos também da listinha que a gente pode colocar aqui, ó, para poder mudar a função e a gente já ter o resultado dela aqui. Então agora a gente vai para a última parte, que a gente tem um case aqui muito legal, né, para poder te preparar nesse assunto de fórmulas e funções. Vamos lá. Ok, agora um case como prometido, vamos botar para funcionar aqui num nível mais hard, né, um nível mais elevado, o assunto de fórmulas e funções e sempre trabalhando com as regras de negócio. Então a gente tem uma planilha de vendas aqui, a gente chama essa planilha de vendas, uma vendas 2.0, mas aqui ela está só vendas, é uma planilha que eu utilizo no meu curso online, tá, pessoal? Alexandre Reis tem curso online, lembre disso. Alexandre Reis tem formação em Excel para RH e DP. O Alexandre Reis também tem a formação Black Belt em Excel, que simplesmente são 5 cursos, desde o básico até o dashboard, passando pelo VBA, tá? Então a nossa formação é bem completa, a formação Black Belt para quem quer ser um especialista em Excel de mercado. Então é só fazer contato com a gente, a Diana está aí no corporativo para poder te atender da melhor forma. Então aqui é o seguinte, essa planilha é uma planilha do nosso curso de Excel básico que eu trouxe para cá, para você ver, para você entender que você tem que investir no seu conhecimento em Excel. Tá? Então eu tenho aqui regras de negócios. O profissional que sabe, tá? Identificar aqui o que é valor para a empresa, esse profissional é um profissional de destaque no mercado. Você só vai conseguir fazer isso de duas formas. Você tem que se especializar em Excel e você tem que se especializar, se conectar com a visão de negócio da tua empresa, daquela empresa que você trabalha. Né? Principalmente se você almeja ali um plano de carreira diferenciado, se você quer, né, trabalhar, se você quer ser um gestor, você precisa se conectar com as regras de negócio da empresa. Então vamos lá, vamos identificar isso aqui. Então o que, que a gente diz com regras de negócio? É uma planilha de vendas, é uma empresa que vende no mercado alguma coisa, né? Não necessariamente tem o segmento ou o produto aqui, mas eu sei que os vendedores venderam esses valores aqui. Também não sei em quanto tempo, é um total de vendas. Pode ser mês, alguma coisa assim desse tipo. E aqui eu tenho a primeira regra de negócio, que é pagamento de comissão. Como é que funciona isso? Tá? Eu tenho aqui a meta, que é a meta de 100 mil. Então, até 100 mil eu pago 2%. Tá? Tá escrito isso em algum lugar, isso tem um documento. Tá? Então, esse é o caso dessa empresa. Outras empresas, diferente, né? Então, até 100 mil eu vou pagar 2% de comissão. E eu quero calcular aqui. Tá? Passou disso, eu vou pagar 5%, que é maior do que 100 mil. Então, primeiramente, eu vou dizer para ele qual é a fórmula que eu vou para calcular isso. Vou usar para calcular. Então, vou dizer ó, igual isso daqui vezes isso daqui. Vamos imaginar que todo mundo, a início, é 2%. Tá? Beleza, então ele já fez o cálculo aqui para mim. E ótimo, beleza. Então, vamos primeiramente no básico. Qual que é o básico? Primeira coisa, olha só. Ele tem que calcular esse valor aqui, mas quando eu copiar, ele tem que mudar para todo mundo. Então, C8 vai ser travado? Não. Por quê? Porque quando eu copiar, ele tem que mudar. Mas o E4 vai ser travado? Vai, porque ele não pode mudar aqui. Ele vai mudar para 5% quando eu avaliar e ver que o valor tem que ser aplicável 5%, mas não tem que mudar quando eu copiar a fórmula.
Então eu vou travar esse cara aqui, porque eu quero que ele permaneça dentro da fórmula. Dou Enter e dou um clique duplo aqui no cantinho. Então ele já calculou 2% para todo mundo. Olha lá, tá vendo? Olha, mudou o valor, mas o E4 ainda permanece aqui em cima. E aqui também, né? E assim sucessivamente. Então, ou seja, comecei fazendo a fórmula. Eu sei que está errado, eu sei que não é isso que a regra de negócio pede, mas se tem uma coisa que me ajuda muito no Excel é fazer fórmulas por parte, tá? Por parte. Primeiro eu resolvo um problema e depois eu penso no outro. Então aqui eu calculei, fiz a fórmula, todo mundo com 2% já está certo. Só que, pô, não é assim. Então agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é o quê? Avaliar esse valor, que é o valor da venda, e verificar se esse valor está dentro dessa faixa aqui. Caso contrário, ele vai estar dentro dessa segunda faixa aqui. Tá? Então veja como é que ficou mais fácil. Né? Primeiro eu fiz uma fórmula, mesmo que esteja incompleta, e agora apliquei isso para todo mundo, está calculando, e agora eu já sei que eu tenho que avaliar esse valor para ver se ele está aqui. Se estiver aqui, eu calculo isso. Caso contrário, eu calculo 5%. Então a gente vai fazer isso com uma função chamada se antes desse cálculo. E eu vou dizer para ele, olha, se aqui entra aquela parte da aula de pré-requisito, que é uma análise do cálculo com lógica, né? Qual é o resultado da lógica. Aqui ele tem um teste lógico. O teste lógico é igual em qualquer lugar, ele faz uma comparação. Se é igual, se é diferente, se é maior ou igual, se é menor ou igual. Tá? Ele vai fazer esses testes. Então, qual é o teste que eu tenho que fazer? Tem que dizer para ele, ó, se isso daqui, C8 de novo, deixa eu dar um espaço aqui para você não confundir, eu estou aqui, ó. Se C8 for o quê? Até. O que é até? Até é menor, igual. Se C8 for até esse valor aqui, ó, ou seja, se C8 for menor ou igual, essa tradução das regras de negócio, porque está escrito aqui até, e dentro da fórmula, como é que eu uso aqui no se? Eu vou usar desse jeito, menor ou igual. Isso aqui é a mesma coisa que até. Se isso daqui for verdade, eu dou um ponto e vírgula aqui. Ó. Já passei do meu teste lógico. Veja que todo teste lógico no se, ele tem um valor se verdadeiro e depois um valor se falso. O que eu estou dizendo aqui para ele? Se isso daqui for realmente verdade, você vai fazer esse cálculo aqui, que você olha, por 2%. Ou seja, o meu valor C8 vezes 2%. Ponto e vírgula depois do cálculo, olha lá, valor se falso agora. Ou seja, se isso aqui não for verdade, é porque ele passou de 100 mil. Então, eu tenho que aplicar o cálculo em 5%. Então, eu faço C8 vezes 5%. Desse jeito aqui. Por partes, né? Simples, tranquilo. Então, vou fechar parênteses, vou dar Enter. Veja que o valor já mudou. Antes era assim, porque estava calculando 2%, mas depois que ele analisou e viu que está acima de 100 mil, ele pegou o valor e calculou 5%, deu 8.116. Tá? Então, agora eu vou entrar nessa fórmula de novo, vou analisar essa função se. Qual a primeira parte da função se? Se C8 menor ou igual a D4. Ou seja, se o valor da venda da Bianca for menor ou igual a 100 mil, eu vou fazer esse cálculo aqui. Caso contrário, é porque ela passou de 100 mil. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Veja que ele já me dá a posição do cálculo. Agora, aumentou a fórmula, eu tenho que travar mais coisas. O que eu tenho que travar, o que eu tenho que deixar livre? Ou seja, o C8 aqui tem que sempre ficar livre, porque tem que pegar os próximos valores. Mas os outros valores eu tenho que travar, porque é a mesma coisa para todo mundo. Então, a gente está falando do D4, que é esse aqui, ó. Clico aqui dentro, F4, toque na tecla F4. Aqui também no E5, esse aqui é do 5%, também, mesma coisa. F4 para poder travar, e só os C8 que eu vou deixar assim, desse jeito. Então agora eu vou dar Enter, beleza, e clique duplo no cantinho e veja que quem está acima de 100 mil tem um valor bem diferenciado. Tá? Por quê? Porque bateu essa meta que eu pré-estabeleci nas minhas regras de negócio. Então, fique esperto com isso daí. Primeiramente, vai fazendo por parte. Veja que eu peguei uma formulazinha pequena ali.
executei mesmo sabendo que aquilo está errado, dei um clique duplo, isso já foi um teste, já ganhei confiança. Depois que eu ganhei confiança, eu passei para a função se para poder fazer análise do valor do vendedor para ver se está dentro dessa primeira faixa. Se isso é verdade, eu aplico esse cálculo aqui. Se não for, eu vou aplicar esse segundo cálculo aqui. Ok, então eu vou agora para o próximo. Próximo aqui, ó, valor do frete. Aqui eu quero a tua atenção ao extremo aqui comigo, né? Nem que você tenha que assistir isso mais de uma vez, mas fica comigo porque aqui esse valor tem regra de negócio assim mais complicada do que aquela primeira. Então deixa eu te explicar primeiro a regra de negócio. Eu vou avaliar a entrega da localidade, se é Rio ou Grande Rio. Se for Rio, eu vou pagar de frete 3% do valor total, tá? E vou pagar também R$ 2,06, né, R$ 2,60, por cada quilômetro que eu rodei. Tá, se não for Rio, for Grande Rio, eu vou pagar 4,5% de frete, mais R$ 3,90 por cada quilômetro rodado. Tá? Então, eu tenho que calcular o valor do frete aqui. Então, primeiramente, vamos fazer uma fórmula simples, né? Do mesmo jeito, olha lá, igual o valor, né, de vendas, que é C8, vezes o quê? Os 3% de frete. Beleza, então já calculei a primeira parte aqui, né? Então, isso aqui já está calculado. Ótimo. Vamos prosseguir? Vamos lá. Isso daqui eu vou fazer mais o quê? Alexandre, tem que dar espaço? Não, eu dou espaço para você ver dentro da fórmula direitinho que eu usei para não ficar muito colado. Mais o quê? O valor do quilômetro rodado vezes o quilômetro de destino. Então, eu vou dizer aqui, ó, é 8, que é o quilômetro de destino, quantos quilômetros temos, tá? Vezes o valor do quilômetro rodado. Isso para o frete que está no Rio, inclusive nessa linha aqui está certo, por quê? Porque é Rio, olha lá, tá vendo? É Rio. Mas se eu copiar isso aqui para outras linhas, já não é a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem que travar. Se é 8 eu travo? Não, porque tem que mudar o valor da venda. É 8 também não, porque a quilometragem também tem que mudar. Mas o G4 e o H4 eu travo. Assim, porque eles não podem mudar daqui. Beleza. Vamos dar um clique duplo aqui para ver se isso está funcionando. Olha lá, bonitão, direitinho, só calculando o valor do Rio para todo mundo. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma condicional para avaliar se isso daqui é igual a isso. Se isso for verdade, essas duas localidades que eu estou comparando, eu aplico esse desconto como já está acontecendo. Caso contrário, eu vou aplicar esse desconto aqui de baixo. Desconto, perdão, frete, né? E quilômetro rodagem. Quilômetro rodado. Então, eu vou entrar aqui na frente e vou colocar assim, se. Se o que, Alexandre Reis? Se a minha localidade da entrega, que é F8, deixa eu dar um espaço aqui para não te confundir. Opa, acabei eu me confundindo. Se F8 for o quê? For igual, olha que a comparação agora mudou, né? Deixa a formulinha ela quieta lá, vamos para o se. Se F8 for igual ao quê? A F4, que é a localidade. Então, já fiz uma comparação. Ponto e vírgula. Se isso for verdade, ou seja, se esse teste lógico for verdade, eu quero fazer esse cálculo aqui, não é mesmo? Não foi o que eu expliquei para vocês, as regras de negócio aqui? Ó. Esse cálculo é para a localidade Rio. Então, se isso for igual, beleza, eu faço isso. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Né? Vou botar aqui 0, por exemplo, tá? E vou dar Enter. Tá? Vou dar, eu não botei 0 não, gente. Botei 0? Botei, deixa eu ver, a fonte, que é um, não, acho que eu botei, ó, 0. Ah, agora tá 0, é isso. Vou dar um clique duplo aqui, então veja que ele já está funcionando tudo errado. Por quê? Porque eu apressei o passo e não travei as coisas. Vamos travar as coisas. O que eu tenho que travar? Bem, F8 não, tá? Deixa eu explicar um segredinho meu aqui. Isso não é regra. Isso aqui é uma dica do Alexandre. Ninguém nunca falou isso. Pode ter certeza aí que não existe isso na internet. Dica do Alexandre Reis. Fala aí para todo mundo. Isso aqui
Eu abro a caixinha preta para aqueles alunos das formações. Tem muitas dicas como essa. Mas essa aqui eu vou dar para você de presente do coração. Eu estou numa fórmula e não sei o que eu travo. O que eu travo? Bem, eu vou ter que analisar isso. Mas rapidamente, não é regra, mas vai acontecer na maioria das vezes, tá? Rapidamente, eu vou travar tudo que não está na linha que eu estou trabalhando. Então, veja, qual é a linha que eu estou trabalhando? Estou trabalhando na linha 8 aqui, fazendo a fórmula. Então, tudo que está na linha 8, eu não travo, porque é variável. Tá? Agora, o que é fixo não está na linha 8. Geralmente, isso é assim. Guarda e vê se não é isso que vai acontecer. Olha só. F8, vou travar? Não, porque está na linha 8. F4, vou. Cliquei em cima, F4 aqui para travar. F4 travando F4, né? Então, entendeu aí o trocadilho. C8, não vou travar, porque está na linha 8. G4, já está travado. E8, não vou travar, porque está na linha 8. E o H4 também não vou, quer dizer, vou travar porque já está na linha 4. Beleza, vou dar Enter e vou dar um clique duplo aqui. Veja que ele já está funcionando direitinho. Quer dizer, a primeira parte, quando é Rio, está acontecendo. Quando é grande Rio, ele está colocando zero. Então, eu faço muito isso para testar até aquela primeira parte da fórmula. Então, ou seja, eu sei que eu não quero zero aqui quando o valor for falso. Mas e aqui, no verdadeiro? Está dando certo? Beleza, já está dando certo. Agora eu vou substituir esse zerinho aqui pelo cálculo que eu quero fazer. Então vamos lá de novo. Tá? Vamos começar a fazer o cálculo da regra de negócio quando for grande Rio. Então, quando for valor falso, é porque é grande Rio, né? Porque ele testou igual a Rio. Então, eu vou dizer para ele aqui, primeira coisa, eu vou falar C8 vezes, né? Cadê o C8? Deixa eu apagar esse zerinho aqui, vou apagar esse parênteses também, que eu vou construir do início. Então, C8, que é esse cara aqui, tá? C8 vezes o quê? Vezes o 4,5%. Tá? Então, a primeira parte, vou fechar aqui, vou dar Enter e veja que já está dando um resultado. Tá? Só que ele deu o valor aqui porque, eita, esquecemos de travar aqui o G5, que não está na linha 8. Lembra disso, né? Deixa eu dar clique duplo no cantinho. Beleza, então veja que ele já está calculando, mas não está calculando tudo ainda, porque ele está calculando só a primeira parte da regra de negócio, que é 3% do valor, que é 4,5% do valor da venda. Tá? Isso para quando for grande Rio. Então aqui eu tenho que complementar, mais o quê? Mas a localidade, né? Ou seja, o quilômetro daquela localidade, vezes o valor do quilômetro rodado, que agora é 3,9%. É claro que você poderia pegar esse cálculo todinho aqui, copiar e colar aqui em cima assim. Aqui está na linha 4. Eu sei que para essa situação tem que estar na linha 5. Então eu posso alterar aqui de 4 para 5, assim, ó, tá vendo? Só esse daqui. Tá? Então, a primeira parte no valor se verdadeiro está rodando o cálculo na linha 4. E no valor se falso está rodando o cálculo na linha 5. E a linha 8 a gente não trava nada. Tá? Dá Enter e clique duplo no cantinho e já está pronto. Então veja que ele modificou os valores, porque agora ele colocou também o quilômetro rodado. Então essa regra aqui do frete foi um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. O que eu quero te mostrar aqui? Estou ensinando Excel? Tanto, mas a essência disso é você conhecer as regras de negócio. No mundo corporativo, não tem esse negócio de firulinha no Excel, não tem isso. O que tem ali é o resultado verídico batendo de acordo com o que está pré-estabelecido pelos especialistas de negócio. Tá? Então, eu tenho que traduzir isso, colocar isso dentro do Excel. Então, é isso que eu vou entregar como valor para a minha empresa, aonde eu quero fazer a diferença, aonde eu tenho um plano de carreira pré-estabelecido. Tá? Então, eu, na qualidade de gestor, com certeza estou olhando muito mais esses resultados do que simplesmente alguma coisa muito bonita. Não que isso não tenha valor. Veja você que eu não entrego nenhuma planilha que não tenha um design
confiável, né? Vamos dizer assim, apresentável. Mas o mais importante, sendo justo contigo, é conhecer as regras de negócio. Então agora vamos para o frete para você visualizar que o frete, o imposto, né? Passamos do frete, agora vamos para o imposto para você visualizar o imposto. O imposto também tem as suas regras de negócio. Ou seja, se for Rio, eu vou aplicar 21%. Se for Grande Rio, eu vou aplicar 22,5%. São impostos diferentes. Tá? E eu tenho essa regra aí para tomar decisão no imposto. Então, vou falar para ele, ó, agora eu vou fazer o se direto. Se o quê? Se a localidade for igual a Rio, tá? Ponto e vírgula. Então, já estou fazendo aqui uma comparação. Se isso for verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar C8. Quem é C8? Agora veja que eu já estou escrevendo o endereço. Não preciso lá clicar, voltar, né? Não preciso C8, que é o valor de venda da Bianca, tá? Porque é o que a gente está trabalhando aqui na primeira linha. Vezes o quê? Vezes 21%. Caso contrário, o que eu vou fazer? C8 vezes 22,5%. Dou Enter, já está calculando aqui o imposto, 34 mil de imposto, pois é, mas eu vendi 162 mil. Tá? Então, esse é o imposto. O que eu tenho que travar? Lembra da dica do Alexandre Reis, né? Isso aqui vale ouro, hein, gente? Tudo que não está na linha que eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando na linha 8, vou travar o endereço F4. Então, tá lá, travei, vou travar também o I4, vou travar também o I5 e vou dar Enter. Tá? Clique duplo no cantinho e ele já vai calcular o imposto aí para todo mundo certinho, ó, tá vendo? Então ele muda só o que está na linha 9, mas não muda o que está em outras linhas, que são as variáveis do imposto. E o lucro líquido, que não é bem líquido, né? Falta tirar aqui o valor de investimento, mas é o lucro das vendas, vamos dizer assim, sem o valor do investimento. Então eu vou apontar aqui para C8 menos, vou dizer para ele aqui, ó, a comissão de vendedores, menos o valor do frete, menos o valor do imposto. É claro que isso daqui não foi feito para uma regra de negócio real, foi uma simulação. Né? É claro que existem ajustes aqui, mas essa planilha ela te dá base para você fazer algo comercial dentro desse nível. Então, para finalizar, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um clique duplo aqui no cantinho e ele vai fazer o cálculo do lucro para mim. Então é isso, gente. Aqui a gente finaliza a nossa aula de fórmulas e funções. E a nossa preocupação maior aqui foi mostrar para você que, antes da gente ir para a prática no Excel, nós temos que conhecer as regras de negócio. E regras de negócio é o que rege o mundo corporativo. E se você quer ser um expert em Excel voltado para o dia a dia das empresas, a gente tem a nossa formação Excel Black Belt para te tornar um faixa preta em Excel e fazer a diferença dentro do ambiente corporativo. Então, beijo no seu coração. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Compartilhar esse vídeo para quem você conhece que precisa dessa aula. Ajuda a gente a distribuir esse conteúdo de muita relevância. Até a nossa próxima aula.